Olá, eu sou Neiva Ribeiro e esse é o Momento Bancário. Nesse programa nós vamos falar um pouco de política fiscal, vamos falar da taxa de juros e dos desafios para o movimento sindical, para que a gente tenha aí políticas públicas, para que a gente consiga o desenvolvimento social, sustentável que a gente tanto precisa para o país. Para fazer esse bate-papo hoje comigo, eu tenho o professor Moisés Marques, que é diretor da Faculdade 28 de Agosto e está sempre aqui com a gente. Oi, Moisés, tudo bem? Obrigada pela sua presença. E o Mané Gabeira, Manuel Elide, conhecido como Mané Gabeira, que é diretor honorário aqui do nosso sindicato e é dirigente da Contraf. Oi, Mané, tudo bem? Oi, tudo bem, Neiva, professor Moisés. Eu começo? Isso, obrigada pela presença. Fica à vontade para fazer um cumprimento. Primeiramente, cumprimentar todos os bancários, todos os trabalhadores. Eu quero, Neiva, primeiro te parabenizar aqui pelo fato que será a nossa futura presidente, né, Neiva? Muito obrigada. E desejar aí um mandato com muito êxito, né, na nossa categoria. E acho que o presidente Lula nos deu a primeira vitória, que foi a vitória contra o fascismo. Nós conseguimos sair de uma conjuntura extremamente defensiva, conseguimos garantir a democracia, só que o próprio presidente Lula, e nós temos consciência disso enquanto bancário, que não haverá desenvolvimento econômico e crescimento de emprego com essa taxa de juros. Essa taxa de juros, ela faz com que o próprio capital não cumpra o seu ciclo. Aquilo, né, Moisés, é dinheiro, mercadoria, dinheiro. Então você retira a mercadoria, que é a produção, que é o emprego, que é o salário. Só fica dinheiro em cima de dinheiro. E aí a gente tem um capital especulativo, um capital que ganha em cima da dívida pública, em cima dos direitos sociais, e ele não cria nada. Acho que o presidente Lula fez a sua parte. Nós, do movimento sindical, já fizemos várias manifestações, até agora pequenas. Nós precisamos envolver mais gente, envolver a nossa categoria. E nós sabemos que esse debate dos juros é um debate difícil. É difícil porque mesmo o bancário, a pessoa comum, ele não consegue, Neiva e professor Moisés, sentir qual a importância de você subir uma taxa de juros, de uma Selic de 12 para 13,75, o que isso influencia no pagamento da luz, da água, do transporte. E a gente sabe que praticamente é um ralo, né? É um ralo dos recursos públicos. E eu acho que para nós, você, Neiva, como presidente, o grande desafio da nossa categoria é não só debater com os bancários, mas com a sociedade. Porque nós precisamos de emprego, nós precisamos de crescimento. E o capitalismo tem que produzir. Crédito do desenvolvimento, né? Sem crédito a gente não consegue. É a sexta reunião do Copom, né, que foi a última, foi no dia 3 de maio, né, Moisés, que mantém essa taxa a 13,75 ao ano. Acho que nós já fizemos 3 programas que a gente cita esse assunto. Por que você acha que as justificativas continuam as mesmas, né, Moisés? Que é para manter a inflação controlada, que é para não aumentar os gastos públicos. Vejam, primeiro, é um prazer estar com o Mané Gabeira, meu companheiro de muitos anos aqui de luta no sindicato. Neiva, presidenta eleita, parabéns mais uma vez, é um prazer trabalhar com vocês e saber que você vai tocar o sindicato daqui para frente. A todos vocês, bancários e bancárias, companheiros que nos ouvem aí, a questão da taxa de juros é uma questão, como o Mané lembrou, delicada, difícil, complexa, né?
Acho por várias razões. A primeira delas é que ela é decidida intramuros, né? O Copom, Comitê de Política Monetária, a gente costuma brincar que é uma jabuticaba, né? Uma invenção brasileira, que é um comitê feito dentro do Banco Central, presidido pelo presidente do Banco Central e dirigido pelos diretores e gerentes do departamento do Banco Central, ou seja, eles decidem a taxa de juros no Brasil. Como o Banco Central, desde 2021, tem autonomia, portanto, a decisão é intramuros totalmente. A grande questão aí é que essa taxa de 13,75 ela influencia, como lembrou o Mané, todos os outros preços da economia. Então isso influencia o crédito, isso influencia todos os tipos de aplicação financeira, de financiamento, enfim. Quem ganha com isso? Evidentemente o sistema financeiro, que é o grande detentor dos títulos públicos. A taxa Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a taxa dos títulos públicos federais. Quer dizer, quem ganha com isso é o próprio sistema financeiro, o pessoal que está sentado em cima dos títulos públicos. E evidentemente quando você tem uma taxa desse tamanho, não interessa investir em produção, o cara quer de dinheiro fazer dinheiro. A velha equação do Marx, esquece a mercadoria e vai do dinheiro ao dinheiro. Portanto, eu acho que essa é a primeira questão. A segunda é que há uma visão aí de que políticos são gastadores e técnicos são contracionistas. Quer dizer, ele é político, ele vai gastar mais, eu sou técnico, eu vou tomar decisão para contrair, para limitar. No entanto, isso é sempre perigoso. Porque o político ele tem uma visão política do que vai acontecer. O técnico, a pessoa é um número para ele, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso e aí tomar cuidado também com esse grau de insulamento que é dado a uma autarquia como o Banco Central, que acaba decidindo sozinha uma coisa que impacta toda a economia brasileira. Portanto, eu acho que a gente precisa entender um pouco esse debate e precisa pressionar para que isso seja um pouco mais transparente. Em outros lugares do mundo, e não vou ser... Vou pegar os Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele tem duas metas, que é controlar a inflação, que é uma meta parecida com a gente, mas a outra é garantir emprego na economia. E essa meta a gente não tem aqui. Então, eu acho que falta alguma coisa nas metas do Banco Central para que ele quer ter autonomia, tenha ela por inteiro, para perseguir combate à inflação, mas para também gerar pleno emprego, o que não tem feito. Então, eu acho que a gente tem uma discussão política importante aí para fazer. E a última coisa é que a gente vem falando há muitos anos na questão da dominância fiscal, que cria um gancho para o próximo tema, mas que tem a ver com a taxa de juros. Por quê? Tem um momento que a dívida pública fica tão alta, no nosso caso a gente vem aí nos últimos anos na faixa de 70 e pouco por cento do PIB, chegou a quase 80% do PIB em 2021, que ela começa a impactar a taxa de juros, quer dizer, você começa a criar um círculo vicioso. Eu não mexo na taxa de juros porque a dívida pública está alta e quanto mais alta, mais ela aumenta a dívida pública. Então a gente começa a criar um círculo vicioso e isso é muito perigoso para a economia. E aí, assim, né, a gente sempre tem essa questão de comentar que essa dívida nunca foi auditada, né? Porque ela, o tempo todo ela vai crescendo, ela é a desculpa para manter a inflação controlada e ela é o que, como o Moisés está falando, que é o que alimenta o próprio sistema, né? Que é rentista, porque ele não quer investir produzir, na produção, porque você deixa o teu dinheiro lá, você deixa o dinheiro aplicado, vai ganhar 13,75% ao ano e ainda valorizando ações das próprias empresas financeiras, né? Isso. Eu acho, viu, Moisés, aí seria importante você até nos ajudar. Acho que ao sistema financeiro, ao mercado e algumas coisas que nós podemos estar discutindo. Acho que a gente do movimento sindical precisa debater nessa próxima reunião de junho do Copom, do Conselho Monetário Nacional. Por que, Moisés, nós necessitamos ter uma meta dessa tão estreita? Porque o Campos Neto diz o seguinte: eu não tenho condições. Agora, por que essa meta é 3%? Ela não pode chegar a 5%. Porque se essa meta for 5%, 1,5% para cima, né, Moisés? E 1,5% para baixo. Seríamos no mínimo 3,5% e no máximo 6,5%. Porque, na realidade, nós, através do Conselho Monetário Nacional, nós precisamos discutir essas metas, porque a gente sabe que o presidente Lula provou nos seus 8 anos que é possível você controlar a dívida pública com crescimento. Então, nós precisamos investir no crescimento e na criação de emprego. E os juros não nos deixam.
Porque aí a alegação dele, olha, eu não posso mexer porque a meta é muito rígida. Agora, vamos discutir essa meta, né, Moisés? Por que essa meta é tão estreita? Aí, essa Moisés... questão das políticas anticíclicas, né, Moisés? É uma visão totalmente contrária a esse tipo de política que, na nossa visão de que precisa de investir, precisa de gastar, o Estado precisa de gastar para gerar emprego, para gerar consumo, para que isso volte para a sociedade, com impostos que possam depois ajudar na arrecadação para que possa equilibrar as contas públicas, né? E também no outro tema que nós vamos entrar, também discutindo depois uma reforma tributária onde as pessoas que ganhem mais dinheiro, mas aí os milionários, tá, gente? Porque às vezes o pessoal está assistindo aqui, o bancário fala, mas eu estou ganhando 20 mil, 25 mil reais. Não, não é você que eu estou falando. Estou falando de gente dos bilionários que ganham muito dinheiro, que são acionistas, que recebem dividendo das ações e não pagam impostos, né? Então, eu acho que são duas coisas importantes. Uma que o Mané lembrou, quer dizer, a gente tem metas muito... O sistema, desde 1999, portanto, vai para mais de 24 anos já, ele é o sistema da tríade, né, chamada tríade fiscal, né? Metas inflacionárias, que é o sistema de câmbio flutuante e austeridade fiscal. Se adotou isso e isso passou a ser o norte da política econômica no Brasil desde 1999. A questão aí é que, obviamente, quando você vai apertando as metas, ou seja, tem que ficar cada vez mais apertadas, você só tem no final, só tem um objetivo, que é controlar a inflação e deixar a inflação baixa. Ora, gente, a gente já teve inflações, eu pelo menos já vivi, imagino que o Mané também viveu, de quase 100% ao mês. Né? Da maquininha de remarcar. Claro que ninguém quer isso. Evidente que ninguém quer isso, de volta. Mas também a gente não pode ser refém de falar assim, eu vou só focar a taxa de inflação e o resto da economia acabou. Não, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio entre a inflação e o emprego, que é a velha curva de Phillips na economia. Portanto, é possível, provavelmente, afrouxar um pouco essas metas. E acho que essa é uma discussão que tem que ter. E aí o Mané lembrou, você tem o Conselho Monetário Nacional, que tem presidente do Banco Central, mas tem ministro do Planejamento, tem ministro da Fazenda e tal, e tem o Copom. O Copom hoje, pela autonomia do Banco Central, ele decide sozinho, aliás, às vezes a despeito do Conselho Monetário Nacional. Veja, o Conselho Monetário Nacional, em tese, é não só o órgão que dá as diretrizes estratégicas, como é o representante da sociedade. Veja, ali tem gente que foi nomeada por alguém eleito, não necessariamente no Banco Central. Então, eu acho que essa discussão a gente precisa ter. E aí, trazendo já para a nossa questão seguinte, Neiva, eu acho que tem que se discutir a questão fiscal de vários aspectos. Uma delas é a questão tributária, de fato. Porque eu vou dar um exemplo simples que eu acho que pode servir como gancho para a próxima discussão nossa em seguida, que é o seguinte, vamos supor, você tem um excessivo gasto de água, você gastava 100, passou a gastar 300. Aí você fala, puxa vida, o que eu faço para não gastar 300? Você tem três opções. Ou você passa a ganhar 100 mil e aí 300 não é nada para você, ou seja, aumenta a receita, ou você tenta diminuir os 300, diminuir o gasto, ou você tenta procurar perdas no sistema de água. Eu acho que o que a gente tinha com a visão do teto, e respondendo uma das perguntas que veio aqui, isso acaba com a visão anterior do teto? Sim, porque veja, a visão do teto era assim, só corta gastos. Não, você tem que ter a tríade, você tem que talvez buscar alguns... Tem gastos cortáveis? Tem, a gente acabou de ver um major militar que ganha 22 mil, é considerado morto por exército, e a viúva ganha 22 mil. Então tem gastos cortáveis? Tem. Em várias áreas, tem. Agora, são as perdas da água. Mas tem que aumentar a receita. Como é que você aumenta a receita? Como lembrou a Neiva, tributando, por exemplo, grandes fortunas, por exemplo. Né? E aí sim você começa a equilibrar. E a discussão, eu acho que ela ficava muito em cima do teto. A discussão do novo arcabouço fiscal, o que ela inova? Ela ainda é uma política muito constritiva, muito limitadora em termos de investimento público? Sim, é. E acho que isso tem que ser dito. E ela ainda faz muito o que o mercado quer? Sim, ainda faz muito o que o mercado quer. Agora, a questão é, ela não fica só olhando para o teto, ela cria um piso também. Então, assim, se você só olhar para o teto, você não vai ter um piso. Você vai começar a cortar cafezinho, você vai começar a fazer tudo para pagar a dívida só. Isso não pode, você não vive assim. Então, a gente tem que equacionar isso melhor.
Então, você sabe que você falou um negócio aqui, e eu lembrei de outra questão, mas eu já te passo, Mané. Quando eu vi essa história da viúva, do major, general, né? Acho que é militar, eu não Do sei qual é militar a vivo, eu patente fiquei dele. pensando, né, que fizemos uma reforma previdenciária que você cortou pela metade o soldo das viúvas, né? Tem um montão de velhinhas que estão vivendo com já tinha um salário mínimo, o seu parceiro morre, você tem que viver com a sua parte e 50% da parte dele, aumenta a situação de miséria, e aí você vê que no meio militar você tem atrocidades como essa, e é considerado normal, é um absurdo negócio E desses, só né? complementando, não só esse tipo de atrocidade, você teve um monte de gente recebendo auxílio emergencial que não precisava. Então, Que não precisava. eu volto a insistir. Não é a maioria, não, mas tem ralos? Tem. Então, assim, tem onde mexer em gasto? Tem, nesse tipo de atrocidade. Agora, não venha cortar do trabalhador, essa é a questão. Vamos cortar nas próteses Essa é a discussão, porque cortem o outras teto de coisas, gastos né? era isso, vamos cortar da educação, saúde, aí não, eu acho que aí a gente... Fala, Mané. Eu acho que é isso que o Moisés acaba de falar, né, Moisés? Na realidade, primeiro que a palavra é difícil, né? Arcabouço fiscal, né? E eu até fui olhar no dicionário, Moisés, porque a gente não sabe o que é, né? Eu vi a estrutura, ossadura, é uma coisa meio difícil da gente compreender. É um avanço em relação ao teto. Agora, a gente tem que analisar que ele está em cima de um teto um pouco baixo. Um pouco baixo porque os recursos públicos estão submetidos à arrecadação. E essa arrecadação, nós estamos num momento internacional de crise, dificilmente haverá crescimento. Não é uma questão internacional. Então, haverá pouco investimento, porque a arrecadação não tem como. O que fica como desafio seria nós temos que controlar a despesa. Agora, como nós vamos arrecadar mais? Aí o Moisés acabou de falar, a reforma tributária, né, Moisés? Na reforma tributária, nós vamos iniciar, primeiramente, discutindo o IVA, né, que é aquele imposto de valor agregado, que é uma coisa muito difícil, né, Moisés? Só que não muda a estrutura tributária, o IVA, né, Moisés? Ele simplesmente simplifica, ele unifica uma série de impostos. Agora, o imposto que nós, do movimento sindical, vamos ter que discutir é o imposto que levanta a questão da desigualdade. O fato da tributação hoje, ela ser feita em cima do consumo. Você não cobra o patrimônio e a renda. Quer dizer, a pessoa que ganha 2 salários mínimos, né, Moisés, paga em torno de 45% de impostos. E você vê uma pessoa aí com renda de 100 mil, vamos ser sinceros, os diretores de banco que pagam 7% de imposto de renda, né, lá em cima da PLR deles, né, Neiva, que a gente sabe. Sim. E nós somos obrigados a pagar o teto. Então, eu acho que nós vamos ter que fazer esse debate, né, Moisés? É um desafio, porque nós precisamos combater essa desigualdade social. Agora, entendendo também que vai ter dificuldade, porque a gente sabe que o Congresso é conservador, é uma reforma, mas nós temos que debater com a sociedade, porque para ter dinheiro para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, para a Previdência, nós vamos ter que, o presidente Lula tem feito esse debate, vai ter uma hora que a gente precisa discutir com os ricos do nosso país, que eles precisam ajudar um pouco, porque hoje os impostos só nas nossas costas, dos assalariados, né? Eu acho que nós já estamos discutindo e assim, é que o debate é difícil, né? Que no 1º de maio, o presidente Lula mostrou lá, anunciou lá o aumento do salário mínimo, né? E a reajuste da tabela do imposto de renda.
que já é um avanço para nós, mas a gente sabe que é uma luta porque nós temos que chegar a 5 mil, para que é uma das promessas de campanha, que é uma das questões que a gente colocou como prioridade lá no nosso plano que nós entregamos, né, na nossa contribuição para o projeto de governo. Agora, a gente precisa muito de conversar com os trabalhadores. A gente tem conversado, né? E esse programa, os programas que a gente tem feito, esse aqui a gente colocou na internet uma questão perguntando sobre o arcabouço fiscal, porque a gente já tinha percebido, conversando com os bancários na base, que as pessoas não achavam esse nome esquisito, difícil, né? Como você mesmo foi procurar na internet, esse conjunto de regras que o Ministério da Fazenda está fazendo, está propondo para equilibrar as contas públicas, para aumentar, para acabar com a emenda 95, né, que restringia os investimentos em 20 anos, e a gente viu que as pessoas ainda não conheciam esse tema, e que esse tema tem polêmicas, inclusive, entre nós, né? Então, a gente colocou algumas questões pela internet, o professor Moisés está respondendo algumas que a gente pode responder, mas fica essa questão, que a gente precisa de se reunir mais para entender que a gente tem um Congresso mega conservador, como o Mané falou, tanto é que o presidente Lula já perdeu um debate lá sobre a questão do saneamento, né? Não teve maioria. Nós estamos numa luta ferrenha aí com a questão da PL 2630, né? Que é chamada PL de combate às fake news, porque as grandes plataformas estão se unindo para fazer propaganda contra o projeto, né? Que não fala só das fake news, mas fala de banir conteúdo fascista, mentiras, antidemocráticos, mutilação, suicídio, um montão de coisas. E a gente, no fundo, está disputando o orçamento porque a gente quer política pública, a gente quer emprego, a gente quer renda. E os ricos, os super ricos, tá? Eu gosto de ficar repetindo isso, porque eu vou falar para você, viu? Quem ganha 100 mil nos bancários não está nos super ricos, viu? Tem muito bancário que está aí ganhando. Não é a maioria, não, mas tem muita gente que ganha. Agora, os super ricos, eles não pagam nenhum tipo de imposto comparado a nós trabalhadores, né? Que você falou que a carga é grande. Porque a gente vai ao mercado, a gente paga imposto, a gente vai tomar cerveja, a gente paga imposto, a gente usa transporte público, paga imposto, e os mega ricos consomem luxo, compram carros de luxo, compram iate, compram jatinho, não paga dividendo, coloca o dinheiro para o exterior, né, para os paraísos fiscais, e nada disso é tributado. E essas pessoas não estão querendo fazer o debate, mas a população precisa de entender que a gente precisa de se unir para aumentar essa tributação, para que essas pessoas que ganham muito dinheiro contribuam para as políticas públicas. Moisés, Neiva, eu acho que a gente do movimento sindical, eu acho que nós estamos acumulando isso, mas uma coisa é importante dizer que o desenvolvimento econômico, ele só retornará no ritmo que a gente deseja se a gente tiver o crescimento do mercado interno, com o crescimento dos empregos e com o aumento do investimento público. Então, eu acho que para nós é fundamental fortalecer os direitos dos trabalhadores, os salários, porque isso vai garantir o crescimento do mercado interno, vai garantir o consumo e o investimento público. E nesse investimento público, aí, Neiva, Moisés, seria importante vocês fazerem um comentário, nós achamos que o Banco do Brasil, a Caixa, o BNDES, é aqui que está a linha de frente. É aqui que o governo vai ter que apertar e vai ter que fornecer e ajudar, inclusive, a iniciativa privada e o mercado. Não que nós não precisamos do mercado, nós precisamos sim, mas o carro-chefe nosso é o poder público, são os investimentos públicos. Até porque os países que criaram os pais do neoliberalismo, os Estados Unidos e a Europa hoje,
é o Estado que está levando todo o investimento público. Então nós aqui temos que aprender também essa lição. Nem os Estados Unidos defendem mais essa política de achar que é o mercado que vai trazer investimento. O mercado pode ser um parceiro, pode nos ajudar. Agora, o carro-chefe é o governo e é o Estado investindo. Acho que a presidente Dilma, Moisés, aí depois você pode comentar, ela teve uma política importante, que foi a política do PAC, onde a gente veio com o financiamento e apresentou os projetos. Acho que o presidente Lula deve estar esperando, mas ele deve estar anunciando, né, Moisés, uma agenda com esse investimento. E que nós, bancários do Banco do Brasil, da CEF, nós temos que participar desse desenvolvimento com o nosso crédito, que não pode ser, né, Moisés, o crédito do mercado, o BNDES que financia, né, o setor industrial. E aí o Brasil tem que retomar o seu lugar no mundo, né, Moisés? Que é um país muito rico, né? A gente vê o presidente Lula se manifestando muito, né, em relação à alta dos juros e ao fato do Brasil ter os juros mais altos do mundo, né? E como isso atrapalha esse desenvolvimento, essa industrialização, essa retomada do desenvolvimento, da industrialização que o governo quer fazer. E às vezes a gente fica pensando que talvez não seja à toa, né? Se você pensar que a gente não quer falar, mas parece que não é à toa que o Banco Central faz questão de ter essa visão inflexível sobre essa pauta, né? Se a gente acompanha, eu acompanho bastante a rede da presidenta do Banco do Brasil e da presidenta da Caixa, tem sido feito lançamentos de programas, tem iniciativas, né? Mas eu acho que ainda do montante que precisava ser feito, né? Como quando a Dilma fez, com essa taxa de juros nesse patamar é impossível, né? E com essa restrição do gasto, você fica amarrado nas duas pontas, né? Acho que são duas ou três coisas que a gente precisa amarrar aqui. A primeira, eu acho que esse tal arcabouço fiscal, o que o Congresso, o relator, pretende chamar de regime fiscal sustentável, seja lá qual o nome for, ele mira o superávit primário. Quer dizer, que é uma coisa que é basicamente assim: imagine que eu tenha as minhas receitas e despesas e que eu tente fazer com que essas coisas batam, pelo menos, né? Mas eu carrego uma outra coisa chamada dívida aqui, né? O que é o superávit primário? Eu tentar organizar essa coisa sem a dívida, né? Tentar fazer com que as receitas sejam um pouquinho maiores que as despesas. Tudo bem. Agora, o que sobrar, eu direciono tudo para a dívida ou eu coloco um pouco em investimento? Essa é a discussão. Então, acho que o que tinha com testes de gastos era mais ou menos o seguinte: o que sobrar eu jogo tudo para pagar a dívida. Bom, aí eu estou jogando o rentismo como prioridade. Se a minha prioridade é aumentar o consumo, é desenvolver o país, enfim, e ia ter um plano estratégico, como por exemplo tinha lá no PAC, um plano de investimento, de ação, enfim, eu preciso pegar parte desses recursos e direcionar para políticas de desenvolvimento estrito sensu. Aí, a diferença do arcabouço, do chamado arcabouço, é essa: ele não fica, uma parte desses recursos iria para investimento. Agora, é tudo que a gente precisa? Não. Né? Então, acho que a gente precisa do concurso dos bancos públicos, o Mané tem razão, né? De programas específicos para isso. A gente precisa de uma profunda discussão do que a gente quer na sociedade, porque além do mercado interno, Mané, também a gente exporta, por exemplo, muito pouco. Faz 50 anos que eu ouço exportar ou morrer, exportar o que importa, a gente continua exportando 1%, quer dizer, o Brasil ele nem consegue fazer o mercado crescer, nem consegue fazer o que a China faz de exportar. Então assim, a gente está fazendo errado, e detalhe, que é o detalhe pior, talvez não seja o montante de gasto, quer dizer, a gente gastou aí nos últimos anos o dobro no ensino médio, o ensino médio continua ruim. Então assim, é a qualidade do gasto, é ter indicadores, é não ter ralos, desvios. Então, eu acho que é um trabalho hercúleo, não é para um mandato, né? Tem uma pergunta que é: se tivesse feito isso lá atrás, estaria no mesmo patamar de investimento? A gente não sabe, mas o fato é que a gente tem que ter algum norte, ok, como disse o Mané, não dá para deixar o mercado de lado, não dá, tem que ter parceria, sim,
Agora, não pode fazer também tudo o que o mercado quer. Então, acho que a gente tem um trabalho aí O mercado não foi eleito, né? de mostrar assim, olha, a gente foi eleito, ou esse governo foi eleito, para fazer uma mudança no país, principalmente entre os mais pobres. A gente continua tendo 30 milhões de pessoas passando fome, a gente tem 110 milhões de pessoas com insegurança alimentar, a gente teve um aumento do número de pessoas abaixo da linha de pobreza, a gente teve uma piora do índice de desenvolvimento humano nesses últimos anos. Logo, precisa se recuperar esse país. Isso não se recupera fazendo uma política de que tudo que sobra você dá para o mercado financeiro ou dá para os títulos públicos. Não é assim que se faz. Então, acho que a gente tem um caminho para fazer isso. E, finalmente, isso impacta tudo, impacta inclusive o crédito, o preço do crédito. Hoje, apareceu um estudo, o crédito no Brasil é quase 10 vezes mais caro do que alguns países como Portugal, por exemplo. Então, isso não sustenta um país. Simples assim. Eu acho, e aí, Neiva, você acompanha atentamente, nós estamos discutindo aqui a taxa Selic. Agora, não a taxa comercial, né? Quando a gente vê a taxa Selic de 13,75 e a taxa comercial do cartão, eu nem sei o valor, Moisés, 300 e pouco, 400%. 419, 400 e pouco por cento. Isso inviabiliza qualquer atividade produtiva. Eu acho que esse debate, é necessário o governo continuar fazendo o debate e eu acho importante também a gente do movimento sindical, do movimento social, começar a levantar, sabe, Neiva, uma agenda. Exemplo, Moisés, nós vamos exportar o que para o mundo? Nós sabemos que o Brasil hoje é o segundo exportador mundial de alimentos, do agronegócio. Mas o agronegócio produz pouco emprego. Por quê? Porque ele exporta só commodities. Ele não industrializa. O país que mais exporta o café é a Itália. E o café é produzido aqui. E aí nós estamos falando da soja, nós estamos falando do milho, do álcool, do açúcar. O que a gente discute com o agronegócio para que eles agreguem valor na exportação. Não só valor para se exportar, mas emprego. Porque eles têm tudo mecanizado, produz pouco emprego, você entendeu? Nós estamos falando do agronegócio. Aí, Moisés, coisas que eu acho que a gente pode discutir. A saúde, por exemplo. A saúde, nós temos um setor que salvou a vida de milhões de brasileiros, que é o nosso SUS, que é um ministério com um dos maiores orçamentos, Neiva, que poderia estar fazendo convênio, compras e recriando uma indústria de fármacos nacional, reindustrializando, porque senão a gente fica como a gente ficou na vacina, a gente não produzia máscara. E nós temos o SUS, que é esse patrimônio nosso. Como é que a gente redireciona essa questão da saúde? Acho que o Brasil é protagonista na questão do meio ambiente. Por quê? Porque nós temos a maior biodiversidade do mundo, os maiores recursos de água, de tudo. E aí, como é que a gente no meio ambiente, a gente possa discutir essa população nossa, principalmente da região amazônica, ela está nas cidades, Moisés, com atividades econômicas que, infelizmente, são atividades que atacam a natureza, como o garimpo, as queimadas, o agronegócio. Como é que a gente discute com essa população que está na cidade um novo modelo para a gente começar a discutir essa matéria-prima da floresta, reindustrializando, tipo, podemos transformar Manaus, né? Ao invés de estar produzindo televisor, de ser um centro, um polo industrial, para pegar toda essa matéria-prima, porque nós já temos esse acúmulo. Acho que, sabe, são coisas, sabe, Neiva, que a gente precisa
E finalizaria aí, Moisés, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da energia. Nós sabemos que essa questão da energia, nós tivemos recentemente o processo de privatização da Eletrobras. Eu acho que nós precisamos retomar a reestatização dessa empresa, porque a energia é fundamental. E aí a questão da Eletrobras, junto com a Petrobras, nós já temos a energia eólica aqui, que é imensa, a energia solar, a biomassa que nós produzimos, a hidrelétrica. Somos, tipo assim, de energias renováveis, nós somos autossuficientes. Só que nós precisamos reindustrializar isso, nós precisamos ter uma coordenação. Não dá para a gente ter a principal empresa de energia do Brasil, que é a Eletrobras, sob controle privado, que aí ela não direciona o que faz a hidrelétrica, o que faz a eólica, o que faz, você não tem uma centralização, um controle. O Mané já colocou um outro debate aqui para nós, já dá outro programa, hein? O Ricardo, que é o nosso diretor, já está fazendo sinal para a gente, mas eu acho importante a gente terminar com o Moisés comentando um pouquinho sobre essa questão da Eletrobras, que eu acho importantíssima. E eu já quero agradecer a Patrícia do Itaú, a Renata do Bradesco, o Paulo da CEF, que mandaram perguntas para a gente. Espero que a gente tenha conseguido falar sobre isso. A gente propôs falar do tema do arcabouço fiscal, porque é um assunto que a gente viu que está bastante em voga e traz bastante dúvidas, e é muito importante, porque isso que nós estamos colocando aqui são questões que estão em aberto na sociedade e que tem forças opostas, trabalhando cada um com o seu interesse. O mercado quer concentrar mais renda, nós queremos achar de verdade saídas para que tenha recursos para fazer as políticas que nós queremos, e a gente precisa de entender bem as discussões, que são bem complexas. Aí o professor Moisés nos ajuda nisso, né, professor? Eu já peço para o professor falar para a gente, comentar um pouco as questões que o Mané colocou e já dar o tchau para a gente fechar o nosso programa. E eu já me despeço. Legal. Então, de uma forma muito rápida, eu acho que há 40 anos, no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o foco ali era energia, né? A gente tinha que gerar energia para sustentar o crescimento, porque se você não tem produção de energia e controle da produção de energia, não adianta tentar ter um plano de crescimento. A gente acabou de ver isso na Europa, que é refém da energia russa, com a guerra na Rússia, o que aconteceu na Europa. A mesma coisa aqui, eu acho que a gente tem que ter planos de crescimento, planos de desenvolvimento, planos estratégicos, e a energia é fundamental nisso. E ter o controle disso é fundamental para o país, coisa que a gente vem perdendo ao longo dos últimos tempos. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda é a questão ambiental, que o Mané lembrou, importante, né? Hoje eu estava ouvindo esse dado e a gente fica estupefato. A Amazônia em pé vale 6 vezes mais do que a Amazônia no chão, né? Porque o que ela gera, por exemplo, de chuva, já compensa o que cortaria de madeira. Então, assim, as pessoas talvez, e eu termino assim, eu acho que a gente precisa, junto com toda essa mudança que a gente está discutindo, desenvolver uma nova mentalidade. O que a gente quer para esse país? Acho que o que a gente quer para as próximas gerações, para os nossos filhos, os nossos netos. A gente quer um país em que eles não tenham controle de nada e sejam títeres de tudo que está aí, ou a gente quer um país em que eles sejam protagonistas? Né? Eu acho que, a depender do que a gente quer, a gente vai fazer as escolhas e vai forçar, respondendo a Patrícia logo no começo, vai forçar não só o governo, mas os parlamentares, enfim, a fazer essas escolhas, porque afinal eles são os nossos representantes. Então acho que se a gente entender o país que a gente quer e o que a gente quer desse país e quem que a gente quer que controle isso, a gente tem condições de ter um futuro muito diferente desse que a gente tem agora. Muito bem. E de nossa parte aqui, a gente quer um futuro sem desigualdade, com distribuição de emprego, de renda, emprego decente, sem discriminação de raça, de gênero, de nenhum tipo de desigualdade, né? E sustentável, para que a gente mantenha o planeta vivo, não é isso? E eu quero agradecer muito ao Mané, ao Moisés, espero vocês aqui outro dia para a gente conversar mais sobre esses assuntos, porque a gente precisa muito de trazer essas questões para além da categoria, porque esses assuntos estão na mídia, sempre por outros vieses que não o do trabalhador, da trabalhadora, e é nossa obrigação trazer para vocês, para a gente conversar. Deixa sua mensagem, se você gostou, se não gostou, manda mais
dicas de assuntos para a gente trazer. Obrigada, até a próxima.